Fala pessoal, primeira live aqui começando o Ministério Regenere, que prazer, hein? E aí, Rafa? Rafa tá nervoso um pouco. Tô muito nervoso. Minha primeira live na vida. Bom, sejam bem-vindos a essa primeira live. Segunda live? Não, primeira. Bom, para quem não conhece, a gente é o Ministério Regenere, a gente está começando os trabalhos agora. E quem não me conhece, eu sou Davi Miranda Neto, Davizinho para os mais íntimos. E a gente está aqui para essa live para falar um pouco sobre o Regenere, para explicar algumas coisas, nossa visão, tirar dúvidas e tudo mais. E, bom, eu sou o Davi. Eu sou o Rafael Leonardo, sou um dos líderes também junto com o Davizinho, no Regenere. E estamos aí para responder o que vocês tiverem dúvida. Vocês perguntam para a gente vai responder para vocês. Eu tô nervoso, muito nervoso. Ai, meu Deus. Ô, produção, só desliga ali, ó, e entra de novo pra gente, por favor. Obrigado. Boa. Aí, galera. Aí, agora sim. Bom, eu sou o Marcos Tavares, faço parte também do Regenere. Estamos aí nessa empreitada aí, mas vai fazer um ano mais ou menos. Então aí, vamos ver o que vem de bom aí nos próximos minutos. Fala pessoal, eu sou o Gabriel Miranda, eu também faço aqui parte da liderança do Regenere. E é isso aí, eu sou o Lucas Bueno, pessoal. Tamo junto. Você vê que a galera tá um pouco presa ainda, a gente vai se soltando aos poucos. Queria dar as boas-vindas a todos, a gente vê o Enoch Miller já entrou, Andréa Magno, nossa grande líder do Unforgettable. Enfim, bastante gente entrando aí já na live, o pessoal dando oi. Micael Martins, viver totalmente para ti, Jesus. Esse é o cara, se entregou por completo, tá certo. Bom, pessoal, bem-vindo a essa primeira live. A gente está aqui para esclarecer dúvidas, para falar um pouco sobre o que é o Regenere. A gente tem recebido bastante pergunta, né, tanto no meu Instagram quanto no Instagram do Ministério Regenere em si. Mas enfim, a gente queria começar já falando um pouco, né, com o pessoal já está entrando, falar um pouco o que é o Regenere, né? Basicamente, o Regenere começou no coração de Deus. Eu que tive a iniciativa de aprovar isso junto à diretoria. Bem-vinda a minha tia Leia Miranda, um grande prazer. Tem nos apoiado muito, né? Nos deu a oportunidade de participar do evento da Fundação semana passada. Foi incrível o evento. Parabéns à Fundação Reviver mais uma vez por 25 anos. Bom, voltando ao assunto, Regenere começou no coração de Deus. Eu nunca tinha tido essa ideia, e por 3 vezes distintas, né? 2 vezes no final de 2017. Opa, tá bem, mano? Desculpa, tô tranquilo. E no início de 2018, Deus tocou muito forte no meu coração para iniciar um trabalho com os jovens, né, nessa linguagem. E eu não sei se vocês participaram ou não, se vocês receberam, a gente lançou enquetes, né? Enquetes no Ministério Regenere, como no meu também, para o pessoal mandar perguntas, né, sobre o que é o Regenere. Enfim, a gente conseguiu compilar algumas perguntas aqui que já vai responder muita coisa. E claro, durante a live vai deixando seu feedback, sua pergunta. O Jefferson, que trabalha com a gente ali no prédio administrativo, entrou também. Bela Garcia. Jefferson. Só a equipe Regenere, bombando a parada. Regenere. Bela Garcia, Juliana Ferreira. Olha lá. Galera apoiando. A Aline Leonardo também, a família Leonardo aí em peso. Boa, família. Eu ouvi dizer que a oração da família Leonardo é forte. Né? Cuidado, hein? Cuidado, se a gente orar por vocês vão receber bem. Certeza. Amém. Glória a Deus. Bom, eu fico muito feliz pelo engajamento, muita gente entrando aí, sejam todos bem-vindos. A gente estava falando aqui um pouco sobre o Regenere, né? Bom, primeira pergunta que a gente recebe demais. Algumas pessoas perguntam por conta do nome, né? O Rafael é das antigas, é PDA Raiz, já está aí há muito tempo junto com a gente. PDA por horror. E sempre foi falado, fulano de tal saiu da igreja e abriu um ministério. A gente entende que esse não é um termo correto à luz da Bíblia, vamos dizer assim, né? Ministério não equivale à igreja, não é igreja Regenere, é um ministério. As pessoas têm as segmentações dentro da igreja, dentro da denominação, né? Então, por exemplo, tem o ministério de louvor, tem o ministério de pregação, o ministério de evangelismo e tem o ministério de jovens, que é o que a gente está se referindo, a gente fala de Ministério Regenere.
É um ministério para jovens. A gente recebeu essa pergunta da Luciane Rosa 37. Ela mandou a pergunta lá na enquete, respondeu. Ela perguntou: o Ministério Regenere é separado da IPDA? Não, não é separado da IPDA. É um ministério de jovens da Igreja Deus e Amor. E no momento a gente está começando apenas na sede mundial, né? Então isso é a resposta para essa pergunta, que muita gente pergunta: mas está sendo separado, é um ministério separado? Não, é um ministério de jovens da Igreja Deus e Amor na sede mundial. Tá. Segunda pergunta: o que é o Regenere? Kaique Marques mandou essa pergunta. Regenere é um ministério de jovens que vai trazer o evangelho para a linguagem do jovem dos dias de hoje, 2019. Rafael, você tem um monte de irmã aí mais nova que a gente e tal. Como que elas têm, por exemplo, recebido isso? O que o Regenere tem agregado para elas nesse sentido? O que é o Regenere para elas? Olha, o Regenere, eles têm acompanhado muito, né? A gente acompanhou muito desde muito novo, a gente já é da Deus e Amor, crescemos no Deus e Amor, e a gente viu que existia uma certa necessidade de ter um ministério jovem na igreja. A gente nunca viu um investimento muito alto nessa parte, né? E a gente via a necessidade, a gente orava muito referente a isso, e de repente, no nosso coração a gente tinha esse chamado já, a gente sentia muito isso de Deus, e de repente Deus foi juntando pessoas. Deus falou com o Davizinho, Deus falou com a família Leonardo, Deus falou com várias outras famílias que estão envolvidas também, e com a diretoria da igreja. E poxa, bacana, a gente ter recebido muito bem, porque é algo diferente, uma linguagem diferente. Poxa, a forma da gente conseguir entender o amor de Cristo, se livrando da religiosidade. Então tudo isso tem sido muito bem recebido. Até o meu primo Thiago Borges está aí acompanhando. Tiagão. Ele tinha falado já que era como dar um abraço para ele. Aí, galeria, valeu, galeria. A gente está cobrando ele. Valeu, galeria. As obras. Enfim, seguindo nessa linha, a gente tem 3 perguntas aqui. Tem uma pessoa também perguntando, acabou passando ali. Se a gente pode ir para a rua. Fazer coisas na rua. Com certeza a gente vai para a rua, isso já está no nosso planejamento. O que é o Regenere e como surgiu a ideia do Regenere? Como eu estava falando, eu nunca tive esse desejo de trabalhar com os jovens, mas ao mesmo tempo eu sempre observei, né, tendo nascido num berço cristão e crescido na IPDA, eu só fui conhecer a Deus com 25 anos de idade. Eu tive um encontro com Cristo, isso mudou completamente o que eu vejo. Um grande abraço para minha esposa Karina, que está acompanhando aí, tive que dar um salve para ela, senão hoje eu durmo no sofá, né? Então eu tenho que falar para ela. Enfim. Lucas Miranda, lá, o meu irmão também. Paz, varão. Varão de Deus. Luquinhas é o cara. Enfim, eu sempre vi muito desse problema, né? Muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja, conhecem tudo sobre o Evangelho, conhecem a palavra de Deus, mas nunca tiveram um encontro com Deus. E isso me incomodou demais, sempre me incomodou demais. Então, quando eu tive um encontro com Deus, aquilo me veio como uma luz que iluminou. Eu era cego e agora vejo, né? Então, quando Deus tocou no meu coração por 3 vezes, né? Primeiro ele me mostrou um projeto, primeiro ele mostrou um evento com jovens, depois ele me mostrou um projeto, depois ele me mostrou uma cultura com os jovens baseado no amor e na graça de Deus, que foi o que eu tive o privilégio de conhecer. Então, quando eu tive essas 3 toques no meu coração, tudo que eu vivi, a minha regeneração, e o próprio nome já diz que o foco do Ministério de Jovens, Ministério Regenere, é a regeneração, é conhecer a Cristo e nascer de novo. Eu tive que fazer alguma coisa. Então é daí que surgiu essa ideia, né, que foi perguntada aqui pelo Veni Souza 158, né, que mandou a pergunta lá no Ministério. Foi daí que surgiu a ideia. Sempre foi um incômodo para mim, não é diferente para o Rafa, não é diferente para o Biel, que já estava com a gente, o Marcos e o Bonhã, que estão chegando agora também, reconheceram isso, né? Então a gente, em 2018, eu tive esses toques de Deus no meu coração, esse incômodo de querer falar para as pessoas que Deus vai muito além de uma religião, Deus é acima de qualquer igreja, acima de qualquer crença. E em junho de 2018 eu passei o projeto na mesa da diretoria. Falei, gente, a gente está com um problema aqui, muitas pessoas dentro da igreja nunca conheceram a Deus, a grande maioria do nosso público, não é que a gente não tem jovens, mas a maioria é adulto ou idoso, então a gente não tem falado a linguagem do jovem. Eu apresentei o projeto para eles, eles aprovaram o projeto
e a gente começou a correr atrás de montar a equipe, né? E foi um processo um pouco difícil, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre vir à equipe, como é que foi esse início, né, dessa transição, né, de um início do zero, basicamente está começando o Ministério de Jovens do zero, apesar de já existir o projeto Expansão Jovem, que é voltado aos jovens, é um pouco diferente do nosso trabalho. Então eu queria ouvir de vocês, né, como é que foi isso, a vinda de vocês e tudo mais, o que vocês têm visto nesse sentido. Cara, foi muito interessante porque quando o Davizinho veio e trouxe isso pra mim, foi como um choque, porque foi no dia que eu tinha acabado de chegar de viagem, meu irmão falou assim, o Davizinho queria falar com você, eu cheguei lá, conversei com o Davizinho soltou isso pra mim e foi tipo um choque mesmo. E eu passei um tempo orando, ele pediu pra mim, ora um pouco aí, vê o que você quer, se é isso mesmo pra sua vida. E eu andei orando um pouco e eu fui jantar com um amigo meu, foi interessante, eu comentei isso com ele, ele falou, glória a Deus, que legal por isso. E depois disso a gente jantou e depois ele falou assim, cara, eu queria ver um livro, vamos ver um livro? Eu cheguei, tá bom, vamos lá. Daí a gente chegou na livraria, ele queria um livro específico e tinha vários livros cristãos assim. E eu cheguei e apontei para um livro. Aí ele chegou e falou assim, nossa, que bacana. Daí eu cheguei e abri. A primeira página que eu abri, o título era Comprometido com uma Igreja. Cara, foi aí que eu tinha a certeza do que eu estava fazendo, foi aí que eu tive a certeza da onde eu ia, aonde era para eu estar. Então foi aí que eu entrei no Regenere e começamos tudo isso daí. E vocês aqui? Pode ir, vai lá que eu fui o último a chegar. Bom, conheci o Davi através do Biel, nós temos um amigo em comum. E assim, eu acho que todo mundo sempre conheceu a Igreja Deus é Amor, tudo que acontecia na igreja, tudo que Deus tinha feito através do missionário, era uma igreja que foi muito referência, né? Então todo mundo teve esse olhar. E aí, um certo dia o Biel me mandou mensagem perguntando se eu poderia ir lá pra gente bater um papo, porque eles estavam começando algo novo da Deus é Amor. E no momento que ele mandou a mensagem, eu já falei, cara, isso é algo de Deus, senti no meu coração que era algo de Deus e tal. E aí eu fui conversar com o Davi, eu lembro, cheguei na sala dele lá, a gente começou a bater um papo, ele já começou a fazer umas perguntas. Já deu uma trucada. Já deu aquela... E aí a gente ele começou a compartilhar o que Deus estava falando pra ele, o que Deus tinha colocado. Cara, no momento que ele começou a compartilhar, meu coração começou a queimar por aquilo. E o mais incrível é que assim, eu estava numa temporada de orar muito, pedindo para Deus para ajudar a igreja brasileira de alguma forma, a servir mais a igreja brasileira de alguma forma. E aí quando ele chegou, ele falou, aí é geração, isso aí ora muito. É do manto. E aí na hora que ele falou aquilo, eu falei, é isso. E aí eu fui conversar com o meu pastor, conversar com o pessoal, com a minha esposa e assim, foi uma coisa que foi só aumentando a expectativa. E foi incrível, assim, a proposta, desde a ideia como um todo, foi animal. E a gente tá junto aí até hoje, já vai fazer um ano já. A Tainá tá assistindo a gente? Tá online, inclusive. Eu acho que eu vi a mãe do Marcos aí, ela falou assim, que filho lindo. Ela comentou aí. É isso aí, muito bom, muito bom. Bom, eu fui o último a chegar na equipe, mas foi muito interessante também. Só deixa eu falar um negócio, o Bilar, minha esposa falando, o Bilar manda um abraço, o Bilar é o pai dela, meu sogro, meu fã de carteirinha, eu posso pregar que ele me liga, fala, nossa, foi incrível, então um grande abraço pro Bilar. Abraço, Bilar. Tem que puxar, né? Até se ele pregar Jeremias 3:33, ele... Que não existe essa passagem, né? Deixar claro, mas beleza. Não, mas eu vi ele no Connect, pô, que legal ele tá assistindo a gente. A gente tá sempre apoiando, né? Legal, um abração. Fala aí, desculpa aí. Não, imagina. Então, eu vim de um meio também, meu avô foi vice-presidente de uma grande igreja, Assembleia de Deus também. Então, eu cresci nesse meio cristão, fui para uma outra igreja e quando conheci o Davi, eu já conhecia o Marcos há um tempo. Quando conheci o Davi, ele apresentou a proposta do Regenere. Isso foi realmente de encontro ao meu coração, porque eu entendo essa questão realmente da igreja em si, né? E como a igreja precisa entender também aquilo que o jovem carrega e aquilo que o jovem necessita para ter um encontro com Deus também. Então, realmente eu enxerguei o potencial que existe no Regenere. Realmente o Regenere carrega um potencial muito grande.
daquilo que Deus pode fazer através do Regenere, através da igreja Deus é Amor. E, cara, estou muito empolgado para aquilo que Deus tem para fazer, muito empolgado para aquilo que ainda tem para vir no Regenere, porque Deus é muito bom e Ele vai fazer grandes coisas. E a trucada também, Dazinho? Veio direto no coração também? Foi tranquilo, na verdade, comigo foi mais de boa. Eu já jogo a real logo, né? Ó, você quer ou não quer? Né? Tô brincando. Mas não, com o Marcos foi de boa. E o Rafa é o veterano nosso. Eu nasci no ministério, mas atuante no ministério. O Rafa é o mais velho de nós. Tá aí há quantos anos liderando aí? Nossa, cara, eu tô com 28, toco na igreja desde os 9 de idade. Então tem tempinho já. Isso é da raiz, né? Eu vi o pessoal falando que o problema da igreja é que não tem músico bom, mas o Rafa é um baita músico. Você tem que Toca ver. o ukulele aí. Corinho de fogo? Bom, enfim, isso tudo que a gente está falando, a gente formou essa equipe ali para trabalhar no prédio administrativo, respondendo a pergunta da Alessandra Meire, que trabalha lá com a gente. Ela falou, quem faz parte do Regenere? Então, nós fazemos parte do Regenere, a gente é a equipe contratada, mas a gente também tem uma equipe que trabalha em nossa volta. A gente se reúne mensalmente com em torno de 20 pessoas, mais ou menos, que estão completamente juntos com a gente, alinhados com a nossa visão, fazem voluntariado nos nossos eventos, enfim. A gente tem cada vez mais pessoas se engajando com essa nova linguagem, esse novo ministério, né, para nos ajudar. Então, nós somos o Regenere, mas existem pessoas também que estão junto com a gente para esse ministério. #valeu, equipe Regenere. É isso aí. Chegou uma perguntinha aqui do Lucas Miranda, ele perguntou se vai ter camiseta ou coisas relacionadas ao Regenere futuramente. Vai ter camiseta, a gente é isso aí. Vai ter camiseta, enfim, artigos. A gente vai elaborar bastante Chaveirinho. coisa. Chaveirinho. A gente está começando ainda, gente. A gente fez alguns eventos, mas a gente ainda vai lançar oficialmente o culto semanal, que vai ser a partir de setembro. Não, calma aí, de novo, vai. Setembro. Não, a partir de? Setembro. Não, fala, a partir de. A partir de setembro. 14 de setembro! Mega ensaiado aqui. Você viu quão ensaiado a gente tá, mas tá tranquilo. A gente vai pedir pra fazer um desse aqui do Regenere também. O ukulele do Regenere. Também Quem sabe faz O pessoal do Unforgettable aí quiser comprar. É isso aí. Enfim, gente, a gente está recebendo bastante pergunta aqui, o pessoal da produção está filtrando, mas a gente também está respondendo as perguntas que a gente já recebeu, né, na enquete que a gente lançou ontem, tanto pelo Ministério Regenere, tanto quanto pelo meu, Davi Miranda Neto. A gente já respondeu quem faz parte, o que vem de novo nesse ministério. Como a gente falou, o próprio nome já indica que o foco é na regeneração. O foco é no novo nascimento, o foco é no encontro com Deus, porque sem isso não existe evangelho, gente. Se não tiver um encontro com Deus, um novo nascimento, como diz em João 3,3, Jesus falando para Nicodemos, se você não nascer de novo, não há como entrar no reino de Deus. Isso é o foco do Regenere, encontros sobrenaturais com a presença de Deus para a transformação, que aconteceu na minha vida e eu sei que aconteceu na vida de muita gente, né? O que vem de novo nesse ministério e o que o Regenere tem de diferente de outros ministérios, né? Uma pergunta do D8SS2, não tem como saber quem é, mas chegou essa pergunta pra gente, a gente achou importante. Bom, completamente a linguagem, né? O evangelho é o mesmo, Cristo morreu na cruz, salvação é pela graça, obediência a Deus, busca pela presença de Deus, oração, jejum, o evangelho é o mesmo, gente, nunca vai mudar, a palavra de Deus é a mesma. Mas uma coisa que eu estava até conversando com um colega nosso, tem nos ajudado muito, nos apoiado muito, que é o Teófilo Hayashi, que é um grande líder, o líder do Dunamis Movement e da Monte Sião, pastor sênior da Monte Sião hoje, tem abraçado a gente completamente, nos apoiado. Ele falou, você tem que mostrar para as pessoas a diferença entre missão e método. Qual que é a nossa missão? Levar o evangelho a toda a criatura, todas as línguas, raças e tribos, falar aquilo que a Bíblia diz. Isso é a nossa missão, isso não vai mudar nunca. O método é como a gente vai fazer isso. Isso é o que tem de diferente. O Regenere vem trazendo uma nova linguagem. A gente tem uma abordagem muito grande na adoração, como as igrejas americanas fazem, que é o Praise and Worship, né? Que é momentos de louvor e adoração para começar o culto. Fala aí, Marcos, o que você quer falar? Não, é que o Rafa fez uma cara, tipo, que ele é do worship.
Adoração, não falou que... Não, com certeza. Isso que você falou é muito importante, porque a gente tem tratado muito essa questão de uma adoração muito vertical, né? A gente fala muito sobre direcionar aquilo que nós cantamos sempre a Deus. E é um pouco disso que o Davi tá apontando agora. Sim. Ó, tem a Lê Lopes 34 tá perguntando quais dias são os cultos do Regenere. A gente vai começar dia 14 de setembro, aos sábados à noite vai começar os cultos do Regenere, mas ainda não começou os cultos. A gente tem hoje os devocionais mensais que a gente tem feito, que se chama de Connect. O Connect é do Regenere, tá, gente? Tem gente achando que Connect é outra coisa. Próximo Connect esse domingo às 10h30 da manhã, viu, pessoal? Lá na sede mundial. É isso aí. Se você quer ver o Ministério Regenere em ação, esse domingo tem Connect, sábado à noite. Vision Day, que é o dia que a gente vai... 19 horas na sede mundial, a gente vai passar a nossa visão, vai fazer um louvor e adoração, que é o nosso foco, para propiciar ambientes para jovens terem um encontro com Deus. Né? Teve uma pergunta aqui do Miguel Correia Oficial, que é um grande fã nosso, aí tem nos ajudado bastante nas redes sociais. Ele perguntou, existe a possibilidade do Unforgettable Praise, que é o grupo o coral, né, de louvor da sede, e o PEG se tornarem unicamente Regenere? Olha, a gente não está considerando isso agora, tá? A gente está trabalhando em paralelo, o Unforgettable tem o trabalho deles, o PEG tem o trabalho deles, que tem um grande enfoque no evangelismo, que não é muito nosso enfoque, claro que a gente vai fazer evangelismo, e a gente tem o nosso trabalho. Então, por enquanto, a gente está andando em paralelo, trabalhando em paralelo, cada um com o seu foco, e sei lá, se lá na frente for a vontade de Deus, a gente tem buscado muito o direcionamento de Deus. Nada disso aqui é por nossa iniciativa, a gente está respondendo um chamado de Deus. Então, se for da vontade de Deus lá na frente fazer uma unificação, amém, que seja feita a vontade dele. Né? A gente vê aí a Maeli, que costuma tirar foto lá nos Connects, comentando também, valeu por estar com a gente. Bom, tem alguém perguntando aí quem são os outros rapazes, depois você dá uma olhada lá no início da live que a gente já falou sobre isso. Inclusive a Winnie Souza também fez uma pergunta que a gente já respondeu, então depois a gente vai deixar a live salva, dá uma olhada lá. É isso aí. Bom, já respondemos isso. Como serão os cultos do Regenere? A gente tem uma entre aspas, briguinha interna aqui, eu, o Marcos, o Boian, a gente fica discutindo direto, né? Que eu também. O Rafa é o cara né? E aí? Ele cobra a gente, né? Mas enfim, os devocionais que a gente tem feito aos domingos, uma vez por mês, os Connects, eles são muito parecidos ou muito similares do que como vão ser nossos cultos. Vai ter um pouco de diferença em questão de horário, o dia que vai ser, o formato um pouquinho, mas vai ser bastante parecido com os nossos cultos. Né? A gente tem uma certa liturgia meio que padrão, claro que isso não é rígido, é flexível. Começa com louvor e adoração, aí tem a palavra, aí tem um momento do sobrenatural, de a gente dar espaço para o Espírito Santo agir na vida das pessoas terem encontros com Deus, aceitarem a Jesus, e a gente costuma finalizar ali também com uma oração, um louvor, enfim, basicamente isso. Claro que isso não é rígido, né? Vocês querem complementar essa parte do culto? A gente tem hoje o devocional, que a gente vai mudar um pouco o formato também quando começarem os cultos, né? Boa. Era isso que eu ia falar exatamente isso. O formato do Connect vai ter uma mudança, né? Mas os cultos Regenere serão um pouco parecidos com o que é o Connect hoje, mas tem coisa nova aí também. Vai ser um culto, algumas mudanças aí. Dia 14 de setembro, não perca. É isso aí. A Thay Pacheco 17 perguntou quais os planos futuros do Regenere. Muitas novidades? Bom, a gente quer dar um passo de cada vez, né? Tem muita gente já, por exemplo, eu já quero entrar um pouco sobre a questão da expansão. Muita gente está falando, o Regenere vai vir para a nossa cidade, o Regenere vai expandir. Esse é o nosso desejo, sim. Mas como a gente quer focar bastante na qualidade, de como está sendo levado o Evangelho, essa nova linguagem, essa nova liturgia, a gente quer começar aqui primeiramente na sede. Então, antes a gente vai estruturar bem na sede, ganhar corpo, ganhar um corpo de membros, pessoas novas estão vindo, né? Eu fiquei muito feliz que nos Connects a gente vê pessoas que nunca foram da nossa igreja, pessoas que nunca foram da Deus e Amor, não são os filhos de obreiros e tal, pessoas que estão se interessando por um tipo novo de linguagem, né? E isso tem sido muito bom, porque a gente quer ir atrás daqueles que nunca conheceram a Deus, então isso é excelente pra gente, né? Até esqueci o que eu estava falando aqui.
Não, teve uma pergunta aí. Boa. Teve uma pergunta sobre expandir, né? Isso. Então, inicialmente, a gente vai começar na sede e assim que vai ganhando corpo, a nossa ideia é, sei lá, se Deus permitir, se a gente conseguir estruturar isso até o ano que vem, a partir do ano que vem começar a implementar isso em outras igrejas, mas por enquanto não. Claro que a ideia é levar isso para todos que querem, tem gente que não quer também, né? A gente tem encontrado pessoas que têm resistido, não gostaram do formato, amém. Se você quer o Regenere aí, comenta aí no comentário, quero o Regenere na minha cidade, coloca o nome da cidade também. É isso aí. Tem uma pergunta legal aqui, ó, falando de qual foi a reação do Lorival a saber do ministério. Meu pai, ele sempre apoiou jovens, né? Aliás, o Unforgettable Praise, para quem não sabe, que é o grupo de jovens hoje da sede Coral, foi ele que fundou. Ele que começou o grupo de jovens. Ele tem um espírito jovem, né? Ele está com 57 anos, mas ele é um menino, né? A forma dele viver, ele é um cara muito leve, é uma pessoa muito jovem de espírito. Um grande abraço para o meu pai, que está aí se recuperando de uma luta que ele passou aí, ainda está recuperando. Continue orando por ele, a gente divulgou isso. E ele que foi o principal diretor que apoiou isso na mesa. Ele chegou e começou a falar: gente, se a gente não apoiar os jovens, qual vai ser a futura geração da nossa igreja? Se hoje a maioria dos nossos membros são adultos ou idosos e a gente não trabalhar com os jovens, uma hora vai começar a acabar, né? Com quem que a gente vai trabalhar? Quem que é o futuro da igreja? São as crianças e os jovens, né? Então ele sempre apoiou muito, a diretoria abraçou o projeto. Claro que a gente está trabalhando, tudo que a gente tem feito, a diretoria está ciente, não tem nada feito no anonimato aqui, nada feito no obscuro, tudo está passado, a gente está indo com toda a cautela no mundo. Às vezes a gente fica discutindo 1 hora se a gente vai fazer isso ou não no culto, né? Cada detalhe é muito importante. A gente está trabalhando nos detalhes, a gente sabe que ao mesmo tempo que a gente honra muito tudo que foi feito na época do meu avô, um grande homem de fé, um grande homem de Deus, um dos maiores homens de Deus do século XX, a gente honra muito a vida dele, a gente sabe que a gente quer evoluir cada dia mais como igreja, quer buscar aquelas pessoas que não foram encontradas, e tudo que a gente está vivendo, a gente tem visto um avivamento no Brasil, foi muito em função pelo que Deus já fez na Igreja Deus e Amor, né? Na década de 80, 90, foi espetacular o mover de Deus, e a gente vê Deus trazendo um novo avivamento para a igreja. É muito engraçado esse ponto que o Davizinho falou, porque pessoas que a gente conhece que são de outros ministérios, ela chega e fala assim: tal pessoa que eu conheço, tal pessoa da minha família veio da Deus e Amor, sabe? Então sempre tem uma raiz ali puxada da Deus e Amor. Muito interessante. E Deus é um Deus de gerações, né? Um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. A gente vai sempre falar isso, porque essa é a realidade que a Bíblia nos diz. Então, assim como Deus levantou o missionário Davi Miranda e tantos outros líderes e pastores, hoje é o pastor Lorival, meu pai, que é o líder espiritual dessa igreja, Deus está levantando uma nova geração, né? Então, eu fico muito empolgado, porque nada disso foi minha ideia, nada disso foi minha iniciativa, foi Deus que nos trouxe aqui e nos colocou aqui para fazer isso, essa linguagem nova para falar do amor de Deus para aquele que nunca conheceu a Deus, né? Uma pergunta que está chegando bastante para esse assunto o Ministério Regenere faz parte da IPDA? Sim, a gente já respondeu isso. O Ministério Regenere é o Ministério de Jovens da Igreja Deus e Amor, que está iniciando somente na sede mundial. Então faz completamente parte, jamais vai ser separado. O Ministério é simplesmente um segmento da igreja, não é uma igreja nova, jamais vamos querer isso. A gente veio para agregar e para trazer o ministério para o jovem, falar a linguagem do jovem, né, sobre o amor de Deus, sobre a graça, sobre o evangelho em sua essência, né, tudo que a Bíblia diz e nada além do que ela diz. Perguntaram aqui o Witz Kennedy: você conheceu o Marciano? Não conheceu? Acho que na época ele era do bairro ainda. Marciano. Quem era Marciano? Não conheço o nome. Foi um cara muito gente boa, um coração muito bom. Ele esteve com a gente na sede. Eu era criança ainda, acho que você era lá de São Bernardo ainda, você não tinha vindo para a sede. É o filho dele, né, que eu conheci ele lá no workshop que a gente fez. Nossa, o pai do cara de ET, cara? Não, o nome dele era Marciano. Mas enfim, o Witz Kennedy perguntou pra gente: o Regenere fará seminários e palestras? Com certeza. Os cultos são... O Rafa nem é muito piadista, ele tá aqui cheio das piadinhas. Mas enfim,
A gente fará sim seminários, palestras. A gente fez um workshop que foi só pro pessoal do Unforgettable sobre adoração, né, o que é adoração. Ô Boian, você quer falar um pouco desse workshop que foi muito bom para todos nós? Cara, o workshop de adoração foi muito bom. A gente falou muito sobre o nosso entendimento e para onde a gente quer ir em relação ao posicionamento do Regenera em relação à adoração. O Marcos falou um pouquinho, um tempinho atrás, agora na live, ele falou um pouquinho sobre a adoração vertical, né, que é tudo aquilo que a gente tem, a gente canaliza e entrega a Deus. E realmente a gente tem visto por muito tempo uma adoração horizontal, onde as pessoas estão só ministrando as outras pessoas que estão fazendo parte daquele culto. E aí se torna algo motivacional, se torna algo de autoajuda ali, para você se sentir bem, mas não é algo que está subindo aos céus como adoração. Então, realmente o nosso foco é muito forte em adoração, a gente quer estabelecer isso muito forte. O workshop foi muito bom, foi realmente surpreendente. O número de pessoas que veio, foi um workshop um pouco fechado, mas a gente vai fazer novamente, né, um workshop de adoração aberto para o público. Fique atento nas nossas redes que a gente vai divulgar isso mais pra frente. E só um detalhe sobre essa questão da adoração, que o pessoal remete muito à adoração à música apenas, né? Quando na verdade a gente acredita que a adoração é um estilo de vida e é tudo que você faz, não importa, seja você cozinhando de manhã na sua casa, servindo alguém com almoço, você trabalhando, tudo que nós fazemos, nós entendemos que é um ato de adoração a Deus e nós expressamos isso. E foi um ponto muito bacana que o Bruno trouxe pra gente aí, foi bem. E a gente já sentiu uma diferença de quem participou do workshop, uma adoração mais entregue. Aliás, o tema do próximo Connect, eu já falo aqui, vai ser Coração Adorador. Spoiler já? Vou liberar mesmo. Spoiler, esse domingo às 10h30. Isso, Coração Adorador vai ser muito bom, é algo que Deus tem falado muito comigo nos últimos tempos. Até fiz um post recentemente sobre entrega total, isso tem tudo a ver com adoração. Né? Mas enfim, esse vai ser o tema e foi muito bom. Respondendo a pergunta, sim, vai ter muita palestra, muito seminário, workshop, tudo que a gente puder fazer para trazer a palavra de Deus, para mudar a vida de jovens, para que eles possam ter encontros com Deus, a gente vai fazer com certeza. Bom, tem duas perguntas aqui sobre expansão e ter o Regenera em outros estados. Só antes de responder essa pergunta, acho que tem uma dúvida, né? Tem uma galera perguntando muito sobre a frequência dos cultos do Regenera. A partir de 14 de setembro, todos os sábados na sede mundial nós teremos culto Regenera, pessoal. Todos os sábados, assim, eu tenho certeza, você comparecendo, você não vai se arrepender. Você vai realmente entender daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos buscando em Deus. Assim. É isso aí. Bom, as duas perguntas aqui sobre o Regenere vai expandir. Sim, que desejamos isso, não por agora, e terá o Regenere em outros estados. São basicamente duas perguntas em uma. A gente já falou, a gente vai começar primeiro aqui na sede, a partir de setembro, com cultos semanais, vai ganhando corpo, ganhando experiência, uma vez que a gente tiver uma estrutura boa. Todos aqueles que desejarem isso, a gente vai levar para eles lá. Tem a Sara Rubio, a filha do Júnior. Eu estive no Peru esse fim de semana passado, foi incrível. 4.000 pessoas lá na igreja do Peru. Milagres, curas, maravilhas. Foi incrível o que Deus fez lá. Um grande abraço para toda a família Rubio, para o Júnior, para a Raquel, para a Sara, para a Priscila. Enfim, um grande abraço para todos eles. Aproveitando essa abertura da expansão, tem muita gente perguntando sobre a transmissão do Regenere, transmissão para outros locais. A gente quer começar a estabelecer isso como um padrão, né? Eu acho que o último foi transmitido ao vivo, e a gente pretende fazer isso sim, né? Para todas as nossas redes sociais, YouTube. Eu tô até cobrando meu pessoal de mídias aqui, no canal de YouTube, até semana que vem, hein? Tô brincando, gente. Mas enfim, o quanto antes a gente conseguir um canal de YouTube para levar isso para as pessoas que estão longe, às vezes pessoas de outros estados. A gente foi no Rio de Janeiro, dia 20 de julho, muito feedback bom, né? O que vocês acharam do evento lá? Manda aí, Biel. Foi muito bom, cara, o mover de Deus foi incrível, cada pessoa foi tocada, é muito interessante o feedback que a gente recebe das pessoas, quando a gente vai lá naquele local, quando a gente leva o mover de Deus, o que Deus está fazendo aqui no Regenere, a gente carrega isso, e isso a gente vai sempre carregar, a gente sempre vai levar um passo adiante, aonde Deus está querendo levar a gente. Então isso é muito bom. E vocês que estão aqui em volta de São Paulo, não percam o Regenere, venha nos cultos. A partir de setembro vai ser todo sábado, então não perca.
venha, esteja presente sempre. Só uma observação de algo que a gente até conversou bastante, é que assim, quem vê o Regenere só por fotos, vê pelas redes sociais, tem uma visão, e obviamente quando você presencia, você tem um outro olhar, né? E o que a gente achou mais incrível, pegando esse gancho da viagem do Rio, foi que todas as pessoas, desde os mais jovens até os mais velhos, cara, eles realmente entenderam, eles realmente estiveram ali, se entregaram. O culto foi incrível, assim, você via senhorinhas com mais de 70 anos se entregando ali, com as mãos erguidas, adorando a Deus, momento de oração, quebrantamento. Então, assim, às vezes o pessoal tem uma percepção quando não participa, e aí quando chega naquele lugar, entende aquilo que nós estamos buscando, sabe? Tudo que nós estamos vivendo, a gente quer apontar somente para Jesus, para aquilo que ele está fazendo. O Enoch Miller está falando aqui no Rio de Janeiro, foi tremendo, foi uma noite power. Grande Enoch. Enoch estava lá, de repente ele não estava mais. Você vê as piadinhas a gente ri porque é tão ruim, a gente ri. Mas enfim, ele tem nos apoiado bastante. Acho interessante falar sobre a mulher quando a gente fez aquela adoração lá no... A gente fez o culto sábado à noite no Rio de Janeiro e no domingo à tarde, só para o pessoal que foi com a gente do Unforgettable e o Regenere, a gente foi fazer um devocional na Lagoa de Freitas, né? Um lugar espetacular, uma vista maravilhosa que Deus nos deixou. A gente começou a fazer o devocional, a gente falou especificamente sobre a brevidade da vida, né? Quão curta é a nossa vida e como que a gente busca o nosso propósito em Deus. Cara, um monte de jovens chorando, o mover de Deus ali e tal, um negócio muito forte, a presença de Deus. E no final a gente começou a fazer um louvor, né, Rafa? O Rafa tava até tocando o violão com os óculos desse tamanho, que parecia um besouro. Mas enfim, no final a gente tava fazendo um louvor, o Espírito Santo começou a agir, tinha uma mulher, não era crente, nunca, né, não conhecia a gente, ela tava correndo, fazendo o exercício dela, veio chorando em nossa direção, porque o Espírito Santo foi lá e tocou no coração dela. Cara, isso é o Regenere. É encontros com a pessoa de Cristo, é o Espírito Santo se movendo através de nós e convencendo o mundo ao arrependimento, à entrega total, uma adoração a Deus. Isso é a nossa essência. Isso é para isso que o Regenere veio, né? Até esqueci o que eu estava falando. Muito bom. E sobre isso, uma coisa que a gente conversa muito sobre essas questões de fazer eventos externos, nas ruas, nos parques, é que assim, nós entendemos que todo ser humano tem um anseio no seu coração pela eternidade. E às vezes o ser humano busca isso em N coisas. E quando nós estamos naquele lugar, adorando a Deus, direcionando, automaticamente as pessoas são atraídas para aquele ambiente, cara. Quando nós temos uma adoração entregue totalmente a Deus, as pessoas, o anseio que elas têm pela eternidade atraem elas para aquele lugar. É isso aí. Bom, enfim, a gente já falou um pouco, a gente estava falando do evento do Rio, por quê? Porque muita gente lá do Rio está pedindo para que a gente volte, vai pedindo para que a gente volte para lá, pessoas de outros estados que assistiram o vídeo que a gente postou do Rio, vem para Porto Alegre, já chamaram, vem para Minas Gerais, o Rivair, que é um pastor muito parceiro nosso lá, vem para Campinas. Nossa, falando nisso, o maestro de Campinas acabou de convidar o Regenere para estar lá. Olha só, a gente quer atender, a gente vai, só que a gente não consegue por enquanto dar conta de muito convite, muita gente que está a favor, e glória a Deus por isso. Então assim, a gente vai querer expandir sim, né? É só uma questão de tempo e da gente orar e buscar em Deus o tempo certo para a gente expandir com qualidade, trazendo o Evangelho para aquele que nunca conheceu, trazendo o Evangelho na linguagem do dia de hoje. Essa é a principal diferença do Regenere. A gente está falando a língua de hoje, do jovem, do dia de hoje, de 2019. A gente também tem tido muita oposição, mas normalmente são pessoas que não são nosso público-alvo, né? O Regenere é um ministério para jovens. Se você não é jovem, provavelmente você não vai ter sua linguagem falada, né? Não é para os mais velhos, né? E até essa questão de jovem tem a ver também com a alma, né? Porque a gente tem pessoas que estão apoiando a gente também que tem mais de 60 anos, 50 anos. Verdade. Só que o coração, a alma é tão jovem, cara, que elas entenderam. Tem muitas irmãs que até comentam com a gente o quanto tem orado, o quanto acredita que isso é de Deus, e isso é muito importante. O Ezequiel também. De Paula falando em Porto Alegre, espero o Regenere. Eu estive em Porto Alegre na época que o Jerry estava lá, em 2016, uma baita igreja linda, muita gente, muitos jovens, com certeza vai ser um destino aí do Regenere, né, o quanto antes a gente conseguir. Eu quero ir, os caras aqui não me deixam levar, porque não tem estrutura. Não vai falar sobre vigília. Vigília é do manto. Sim.
A gente vai ter nossa vigília dia 31 de agosto, né? 31 de agosto. Não esse sábado, próximo? Próximo sábado. Próximo sábado, não essa semana. A próxima semana vai ter a vigília Walk and Pray. O que é Walk and Pray aí, pessoal? Vocês que inventaram Manda aí, esse nome. professor. Walk and pray é andar e orar. Então você anda e anda. Você anda e ora. Entendeu? Levante e anda. Levanta e anda. Levanta e anda e ora. Levanta, anda e ora. Isso é uma vigília bem pentecostal, né? Porque sair andando aí, ó, e orando, isso aí é Mas não é coisa que a gente já tá não, viu? acostumado. Mas Não, ó, não. recadinho, não é bagunçado não, O tá? Rafa não deixa, É, não, não. sabe? Aqui, ó, a cara Vocês dele aqui, acharam ó, que ficar no ó. reteté pulando Aliás, pra o cima? Rafa, ele me dá 30 minutos pra palavra. Deu 31, ele já tá tocando a guitarra aqui pra cá, ó. Acabou seu tempo ali, Mas vai ter mover de Deus também. Mas tem liberdade do Espírito Não, Santo sim, também. com certeza. Dia 31, O que mais vai ter? dia 31 às 11h59, para não ter confusão no dia. 11h59 da noite, 23h59 horas. Dia 31, sábado à noite, até às 4 da manhã do dia 1º, né? Do dia 1º de agosto, setembro. E a gente vai ter essa vigília, tô nervoso. Dia 31 vai ter essa vigília da meia-noite às 4, 23 horas e 59 minutos às 4 da manhã do dia 1º de setembro. Gente, oração é tudo. Se tem uma coisa que eu falo de oração, é o que mudou minha vida. Eu só tô aqui hoje porque eu comecei a entrar na madrugada, orar a Deus e Deus se manifestou a mim. Foi assim que eu tive um encontro com Deus. Oração é inegociável. Sem oração não existe vida cristã. Então a gente vai começar com essa vigília aí. Com certeza o Regenere é do manto. A gente tá aqui para orar, para buscar a Deus. Isso é a essência do Evangelho, né? Tem uma pergunta aqui vindo da Maeli. Se a gente vai ter retiro com os jovens, com certeza. rapaz, Mas com certeza. Rapaz, Pode esperar, Sim, pode prepare. esperar, se prepara. Sim ou com certeza, né? Novamente, a gente está começando ainda, mas a gente pretende fazer tudo isso. Por que a gente colocou o nome de Ministério Regenere? Rafa, você quer responder essa? Eu vou deixar pra você, você que desenvolveu. Ministério é uma coisa que abrange muita coisa, né? Por exemplo, até então, pelo menos na sede mundial, não tinha um ministério, tinha um grupo de louvor que era o Unforgettable Praise. O Rafael Leonardo com a sua família, o Rodrigo, a Mariana, estão lá liderando. Eles estruturaram um certo ministério em volta do grupo de louvor. Pastor Marco Magno, que é o líder do Unforgettable hoje, com a sua esposa Andréa Magno, são nossos pais espirituais, têm nos ajudado tanto e nos apoiado tanto. Grande abraço, Marcão. Grande abraço para vocês são fera. Então eles estruturaram, por falta de um ministério estruturado antes deles, eles começaram a estruturar uma parte ministerial, até buscou-se estruturar um retiro. Sim. Foi em 2017. 2018, né? 2018, desculpa. Acabou não indo para frente por falta de planejamento, enfim, várias coisas lá, mas a gente adiou. Então vai ter um retiro muito em breve. A gente acha que o retiro é um momento de imersão, de trazer o jovem para ficar ali o dia inteiro em comunhão com a igreja, né? Só não foi falta de planejamento, na verdade, né? A gente teve que tirar algumas coisas, alguns empecilhos ali do meio, mas Aí eu agora acho, sim, agora vai rolar. E Vai falando rolar muito sobre mais retiro, estruturado. eu acho que todo mundo aqui já teve uma experiência incrível em retiro, né? Retiro é retiro, né, pessoal? Retiro mover é onde de o Deus, o filho chora e vai mover. Fala nisso, vamos fazer o retiro só nós? Fazer o retiro só nós. Subir pro Enfim, monte, gente, subir pro monte. oração, jejum, busca da presença de Deus, isso é a nossa essência. Palavra. Essa é a essência da IPDA. Se tem uma coisa, a gente tem falado com muitas outras igrejas, muitos líderes de fora, e o pessoal fala, nossa, a igreja Deus e Amor é a igreja do manto, né? No bom sentido, não é elogio, né? É uma igreja que busca muito a Deus. Eu, pessoalmente, não conheço uma igreja que busca mais a Deus. Isso vai continuar para sempre, isso é a nossa essência, isso é o que permite o mover de Deus na nossa igreja, e a gente vai continuar com tudo isso. Isso a gente é completamente a favor. Né? Olha, tem gente da Suíça pedindo a regeneração. Essa aí, a minha esposa, ela viu essa pergunta e me mandou um print falando, nós vamos. Tem um print aqui, Não, né? ó, tá aqui, ó, opa, nós vamos, hein, tá aqui o print da A Nath. patroa falou, tá falado. Amor, com certeza a gente vai, pode deixar. Suíça, um grande abraço. Eu fui pregar na Suíça em 2017. Foi incrível também o mover de Deus lá, muito bom. O que foi, produção? Vocês estão gesticulando aí? Geral, Geral querendo ir pra Suíça, né? Eu já tava quietinho até falar Suíça. Mas enfim, tem 3 perguntas aqui que vieram na enquete que são basicamente a mesma coisa, essa parte mais delicada do que a gente tem vivido, né? A gente tem 15 minutos aí pra live, gente.
Como está sendo a aceitação do Regenere diante dos membros mais conservadores? Paulo Portuga perguntou isso. O Eric Marques, ele perguntou qual é a maior dificuldade enfrentada pelo Regenere dentro da IPDA. E a Ana Oliveira 08, como é ouvir e ler as críticas que estão tendo sobre o Ministério Regenere? Gente, a gente está tendo bastante crítica, é normal, isso foi falado na mesa da diretoria, tá? Falei, gente, a gente vai começar a mudar algumas coisas, mudar a linguagem, trazer o Evangelho de uma forma diferente, e muita gente que está acostumado com aquilo que eu falei no começo dessa live, depois se quiser voltar a assistir de novo, missão e método. A nossa missão nunca vai mudar. É levar o Evangelho cristocêntrico, é tudo por Jesus, é somente pela graça de Deus, somente pelo amor de Deus derramado sobre nós, é a sua misericórdia e graça que nos traz a salvação. Esse é o Evangelho, tudo que está na Bíblia a gente quer trazer, e nada além do que está na Bíblia. Agora a forma como a gente vai trazer isso vai mudar, já tem mudado, e isso tem gerado bastante crítica. Muita gente que sempre esteve acostumado com uma certa forma, acha que a gente está saindo contrário ao que a Bíblia diz. Gente, doutrina bíblica é tudo que a Bíblia ensina. Então, se não está na Bíblia, não é doutrina. Se está na Bíblia, é doutrina. É isso, é basicamente isso. Agora, muitas pessoas estão acostumadas com alguma coisa. Por exemplo, algo clássico, o paletó e gravata que a gente não tem usado. Gente, Jesus não usou paletó e gravata. Não existia paletó e gravata no seu tempo. O conceito do paletó e gravata é reverência, é respeito, coisa que está no coração. Eu tenho completo respeito por Deus. Quando você sente a presença de Deus, como eu falei já em várias vezes, para tudo, para tempo, você não sente fome, você não sente sono, você não sente nada. Eu tenho completa reverência por Deus no meu coração. Isso é explícito. Deus está conosco a todo tempo. Jesus falou: em 3 dias destruirei esse templo. Ele estava falando do templo físico. E reerguerei em 3 dias. Ele estava falando do corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus está conosco em todo momento. Até no momento do nosso banho que a gente está nu. Entendeu? Então, essa questão é um costume que sempre foi muito forte na nossa igreja. E as pessoas acham que simplesmente de não estar usando um paletó e gravata, eu estou sendo irreverente. Eu não estou sendo irreverente. Eu amo Deus de todo o meu coração. Eu não estou sendo pago nada para fazer isso. Deus me chamou para fazer isso aqui. Eu tenho todo o amor por Deus, né? E os maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a teu próximo como a ti mesmo. Se você seguir isso, você está seguindo a doutrina bíblica, os ensinamentos que o próprio Jesus resumiu nesses 2 maiores mandamentos. Então a gente está tendo bastante crítica, bastante confronto, mas novamente, é o que a gente falou, normalmente isso vem de pessoas que não têm um espírito jovem, que se apegaram ao método e não à missão. A nossa missão é levar o amor de Deus a todos, a ir à rua, a falar de Deus para pessoas que nunca entraram dentro de uma igreja, né? Então, a questão de costumes, ensinamentos bíblicos, isso tem que ser abordado. Por que a gente tem feito isso? Por que a gente tem tocado nessa questão tão delicada, né, da Deus e amor, e especialmente para os jovens? Porque muitas pessoas estão achando que a santidade está na gravata. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, esse é o nosso principal problema que a gente está resolvendo, acham que servir a Deus é se vestir de uma certa maneira, é seguir certa regra para ir para o céu. Não. A salvação é pela graça, a regeneração é pelo Espírito Santo, e é Ele mesmo, o Espírito Santo é que nos santifica. Teve uma pergunta que me perguntaram: como é que eu vivo em santidade? Isso estava no meu... Perguntaram pro meu Instagram, no Davi Miranda Neto. Gente, santidade vem de Deus. O que é se santificar? É você entrar na presença de Deus, é você se arrepender dos seus pecados. O Espírito Santo vem, Ele nos santifica, Ele elimina o pecado, Ele retira toda a mácula. E, consequentemente, a gente vai andar em obediência. Se tem 2 coisas que não andam juntos, é Deus e o pecado. Se você está se aproximando de Deus, Ele vai te santificar, Ele vai te regenerar, Ele vai te lavar com o sangue de Jesus, e você, consequentemente, vai obedecer. Então é isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer a essência do Evangelho. O Evangelho não é se vestir de uma certa forma. O Evangelho não é seguir uma série de regras. O Evangelho é um relacionamento com Deus. A partir do seu relacionamento com Deus, você vai se vestir de uma certa forma conforme o Espírito Santo te direciona. Muitas pessoas falam, por exemplo, agora a barba está liberada. Eu vi um comentário aqui: no início da Deus e Amor era permitido barba. Tem gente que nem sabe a história da Deus e Amor. A Deus e Amor permitia barba no início. Por que foi proibido? Muita gente não sabe disso. O meu avô foi num evento lá em Porto Alegre, isso foi relatado para mim, tá? Eu não era nem nascido ainda.
O Júnior Rubio, que está lá no Peru, que me recebeu esse fim de semana, me Colocando o falou Júnior na isso. fogueira aí, ó. Mas enfim, ele falou, os obreiros começaram a usar bigodes extravagantes, Sim, exato. Fazer aqueles designs e tal. Tinha pente, tinha diversas Enfim, coisas. aí pelo excesso, meu avô preferiu proibir, para que aquilo não virasse uma distração, para que o pessoal não entrasse numa, enfim, fora do que ele queria para a igreja, Perdeu o foco em o foco, Jesus, né? perdeu o foco completamente e ele passou a proibir. Mas se você olhar na cultura judaica, Jesus usava barba, tá? Se ele não usasse barba, ele estava contra a religião judaica, ele estava contra a sua cultura. Então muitas pessoas estão confundindo o que é costume e o que é ensinamento bíblico. A gente vem para trazer a essência do Evangelho, a gente vem trazer a regeneração, o relacionamento com o Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo te guiará para toda a verdade. Isso é um relato bíblico, a Bíblia nos diz isso. Eu não preciso de regulamento interno, eu não preciso de alguém me cobrando isso. Se eu errar em alguma coisa, o Espírito Santo me convence. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem para convencer o mundo do pecado. O meu relacionamento com Deus me leva a obedecer. Pregação, hein? Isso, eu gosto de falar, né? O Rafa fala que eu falo muito. Mas quando eu falo das coisas de Deus, eu falo da alma, então eu acabo falando bastante mesmo. Mas o Espírito Santo está aí para isso, gente. Não existe evangelho sem cruz do Calvário, não existe evangelho sem o sangue de Jesus que nos lava, não existe evangelho sem o Espírito que é santo, que nos santifica. Isso é o evangelho, gente. Então, a gente quer trazer a essência, a gente quer alcançar aquelas pessoas que estão, que nem eu, por 25 anos estive dentro da igreja e nunca tinha sido encontrado pela graça, eu nunca tinha encontrado Deus, eu nunca tinha sido encontrado por Jesus. Essa é a essência do Regenere, a gente quer trazer a essência do Evangelho, pessoas entregues, pessoas completamente transformadas pelo Espírito Santo de dentro para fora. Isso é nascer de novo. Deixa eu só fazer um adendo. E quando o Davi fala isso, ele não está jogando fora toda uma história e muito menos ignorando quem tem os seus costumes. Nós respeitamos e nós entendemos. Tem sim uma cultura estabelecida. Sim. E assim, existem grandes homens de Deus, né? Nós vemos, existem muitas outras igrejas que existe a necessidade dessa formalidade. E assim, não tem a ver com aquilo que você veste. Tanto o terno e gravata ou não. Tem a ver com o seu coração, independente do lado. Ah, mas eu não gosto de usar ou eu gosto de usar. Amém, cara. Se você tiver o coração entregue, se você estiver buscando a Deus, independe só roupa. Né? Obviamente tem um... Não tem nada errado com usar paletó e gravata. Sim, gente. exatamente. Se você tem essa fé e deseja, por toda vontade, use. Só não julgue aqueles que não usam. Porque a própria Bíblia diz, não julgue para não ser julgados. Mateus 7:1. Então, assim, a gente honra tudo que foi feito, mas a gente não acredita que isso é a linguagem do jovem dos dias de hoje. Eu até perguntei para a minha equipe aqui, quantos cultos semanais a gente tem na sede mundial? Qual que é o número? São 15 de segunda a sexta, então mais 4 no São domingo. 3 por... 15 mais 8, 3 por dia. 26. Médio. 26 cultos durante a semana na Igreja Deus e Amor. Se você não se sente bem no culto do Regenere, você tem 27 cultos na semana inteira para ir. Entendeu? Então, essa é a diferença. A gente está falando com um jovem, quem se sente confortável com essa linguagem, com iluminação, com louvor e adoração. É uma liturgia completamente diferente. A gente respeita quem não se sente confortável, quem esteve por muito tempo num outro formato. Isso é normal, né? A gente honra tudo, muitos homens de Deus. E Tiago, que é? Tiagão, correria? Thiago Andrade, forte abraço. Tem coisa nova aí vindo do Regenere, hein? Então, assim, a gente não vem desconsiderar nada, a gente vem honrar o nosso passado, mas a gente vê isso como um novo tempo, um novo momento, um novo formato para falar com o jovem. Se você não se sente jovem no seu espírito, se você não se sente confortável, amém. Siga na sua fé, siga fazendo da forma como você quiser. O nosso evangelho, o relacionamento com Deus é pessoal. Se fazer algo ou deixar de fazer algo te acusa, então não faça, ou faça o que Deus te direcionar, o que o Espírito Santo te direcionar. A gente acredita que essa é a forma como a gente vai conseguir alcançar o jovem que nunca muitas vezes se sentiu acolhido na nossa igreja. Essa é a essência. A gente está indo atrás daquelas pessoas que estão no mundo. Quantas pessoas, por exemplo, Rafa, você está aí há tanto tempo, quantas pessoas saíram da igreja por isso? Muitas pessoas, inclusive por causa da opressão, né? As pessoas não entendem
às vezes não entendem até que o próprio missionário estava explicando, estava ensinando, e agem de uma forma que acaba oprimindo os jovens. Aí, ao invés dele querer estar na igreja, ele acaba indo para o mundo. Saindo para o mundo. Exato. Gente, se tem alguém que conheceu o missionário Davi Miranda aqui, sou eu. Eu sou o neto dele, jantava na casa dele. Aliás, um dos grandes moveres de Deus na minha vida foi me mostrar o meu avô, além do meu avô, como grande líder espiritual que ele foi, o grande homem de Deus. Honramos muito, né? Deus falou demais comigo através da vida dele, um grande homem de fé. A gente está terminando aqui, tem 4 minutos, só queria concluir isso, que a gente honra demais a vida do meu avô, mas ele viveu para a época dele. Assim como Abraão, Isaac e Jacó, Deus levanta pessoas para cada etapa da igreja, né? E a gente está vivendo um novo momento. A gente hoje tem rede social, tem internet, coisa que não existia quando a igreja foi fundada em 1960, né? Então as pessoas precisam entender o que é a essência do evangelho. Um grande problema que eu vejo hoje é as pessoas não leem a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você vai começar a ver que a gente não entende nada de Deus. Deus é muito além da nossa compreensão. Então, o meu avô foi um homem que viveu para Deus. Cara, a vida dele foi incrível. Uma experiência, eu dormi no quarto dele, eu tinha acho que 10, 9 anos de idade. Acordei 4 da manhã e ele estava lá com a luz do quarto apagada, com a janela com a porta, com a janela aberta, com a luz da lua iluminando o quarto e ele lá orando. Cara, isso é o exemplo que ele me deixa, uma vida de oração, de jejum, de busca da presença de Deus. Isso é completamente para mim. Agora, eu não me visto como ele, eu não penso como ele. Ele foi um homem para o século XX, a gente está no século XXI, e Deus levanta pessoas a cada época, a cada era. Aliás, em 1960, 70, as pessoas usavam paletó e gravata para o estádio de futebol, coisa que hoje em dia a gente nem vê mais, né? As pessoas usam qualquer coisa, vai sem camisa, enfim. Mas enfim, é um exemplo de mudança de cultura. A vida em consagração que ele viveu, eu sou completamente a favor. A vida de dedicação a Deus, o jejum é isso. Comer é pecado? Não, mas o jejum é você abrir mão de comer algo que é lícito para se dedicar a Deus. Isso ele viveu. Ele viveu isso completamente. Então eu honro tudo que ele viveu. A Igreja Deus e Amor foi erguida através dele, um grande homem de Deus, e que Deus seja louvado a cada dia mais pela vida que o missionário viveu, né? Mas a gente está aqui para trazer uma nova linguagem, um novo formato, apresentar o Evangelho cristocêntrico, tudo que a Bíblia diz e nada além dela. Basicamente isso. Duas informações importantes. A galera está perguntando mais uma vez quando vai ser o próximo Connect. Tá. Próximo Connect é domingo agora, dia 25, às 10h30 da manhã na sede mundial. Sábado à noite, dia 24, a gente tem o Vision Day, que é o dia que a gente vai falar da nossa visão, o que a gente pretende ver, que são basicamente jovens regenerados, entregues a Deus, né? Então compareça lá, se qualquer dia. Vai ser na sede mundial, no Espaço Jovem, que é ali na entrada do estacionamento à esquerda, né? Compareça. 10h30. Vai lá e veja tudo isso. Se você sentir a presença de Deus, glória a Deus por isso, porque é isso que a gente quer. E o sucesso da live está sendo tão grande que a galera já está perguntando quando vai ser a próxima Glória a live. Deus. A gente não estabeleceu ainda um dia e uma hora Uma vez por semana! exata. Foi? É o quê? Uma vez por semana! Provavelmente vai ser um semanal. Provavelmente vai ser uma vez por semana. Pega o pelele aí que tá estragando tudo. Cara, teve uma pessoa muito sensata que comentou, Gabriel F27, larga o ukulele, Marcos. Esse é o Por favor. Eu sou do avivamento. O ukulele é o novo chofar. Gente, a gente quer agradecer a presença de todos vocês. Nosso tempo esgotou. Muito obrigado por estar conosco. Aqueles que são a favor, obrigado pelo seu apoio. Aqueles que são contra, amém. Que Deus abençoe vocês. Continue na fé de vocês. Vocês são pessoas de Deus também. A gente não está aqui para trazer divisão e sim para agregar. Valeu! Que avance o reino de Deus. Tamo junto! Não vai ter oraçãozinha final? Acabou. Deus abençoe todos vocês. Dá pra fazer? Vamos fazer uma oraçãozinha aí no final aí pela galera? Senhor, muito obrigado por essa live, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, que o Senhor traga, Senhor, um avivamento para a Igreja Deus Amor, traga salvação, traga arrependimento, traga santificação, tudo que vem de Ti, Senhor, que venha a nós o Teu reino, em nome de Jesus. Amém, valeu, galera! Hoje, não. Em sinal.